Bem-vindos ao Ensaio Geral. A rádio continua a acompanhar os passos da Odisseia Nacional, que tem levado este ano o Teatro Nacional Dona Maria II a percorrer o país de norte a sul, sem deixar as ilhas de fora. Hoje e amanhã o Dona Maria está estacionado em Torres Vedras. É aqui no Teatro Cine de Torres Vedras que hoje o Ensaio Geral conversa com o diretor artístico do Dona Maria, Pedro Penin, a atriz Joyce Sousa, do espetáculo Descobrir que anda em digressão, Venâncio Calisto, dramaturgo, criador da peça Viagem por Mim Terra, que amanhã sobe ao palco deste teatro, e João Ferreira, que hoje participou no evento de pensamento que o Dona Maria promove aqui em Torres Vedras. Até amanhã. Bem-vindos. Muito obrigada por estarem no Ensaio Geral. Pedro Penin, comece por si. Estamos a meio desta Odisseia Nacional. Que balanço até aqui, passado este tempo? Estamos mesmo a meio, é assustador, não é? Pensar que, que passou já tanto tempo, fizemos já tantas coisas. O balanço não podia ser mais positivo, estamos muito contentes com tudo aquilo que já fizemos até agora. Há uma enorme responsabilidade que vem com tudo aquilo que programámos e que já sabíamos que ia ser muito exigente, mas que depois a experiência no terreno acaba por trazer essa prova ainda mais concreta de que é preciso voltar. Temos que pensar imediatamente como é que poderemos voltar. Uma Odisseia Nacional ponto 2. Não será ponto 2, acho que continuamos a pensar na estrutura do teatro e como ela terá, de alguma forma, que responder a tudo aquilo que tem acontecido durante este ano e que ainda vai acontecer até ao fim do ano. É uma questão estrutural, no fundo, de pensamento, como é que um teatro nacional pode continuar a ser verdadeiramente nacional neste sentido da proximidade, mas também da profusão de atividades que vão muito para além da apresentação de espetáculos, que não tem problema nenhum, continuaremos a querer apresentar espetáculos, mas as experiências dos outros programas, da exposição, do Atos, do Nexus, do Frutos, estão-nos a dar uma dimensão que essa sim aproxima ainda mais o Teatro Nacional da sua missão original, da sua missão pública. E por isso fizemos o Norte, fizemos o Centro, vamos para as Ilhas, iremos ao Alentejo e ao Algarve. Estamos neste meio de caminho, mas é muito auspicioso mesmo. Amanhã, aqui em Torres Vedras, o público poderá assistir a Viagem por Mim Terra. É uma leitura encenada que parte, Venâncio Calisto, de uma releitura de um clássico da literatura, Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, mas não só. Tem também aqui outras misturas. Que viagem aos tempos modernos, que releitura é esta que propõe? Eu vou lá espreitar a obra do Garrett, mas no fundo acaba não sendo a mesma coisa, porque o Viagem por Mim Terra, eu não sou português, sou moçambicano, e para mim o viajar por mim, é por isso que não é pela minha terra ou não é na minha terra, é por mim. Há um interesse de mergulhar na minha história, de conhecer-me, porque o período que eu vivi em Portugal me permitiu um autoconhecimento muito grande. Foi aqui, eu estava no meio do mestrado quando colidiu a pandemia, então de repente aquele período de isolamento, de distanciamento, e já havia essa distância com o meu país, permitiu olhar para mim como nunca tinha olhado antes. Uma viagem ao interior? Sim, então há duas dimensões. Há o Viagem por Mim, que é eu à procura de saber quem sou, para poder me relacionar com este espaço, com esta geografia concreta que é Portugal. E depois há uma viagem que é também exterior, que vai sendo o registro desses lugares todos e das pessoas todas com as quais vou me encontrando, vou trabalhando, as minhas vivências, e depois também o meu olhar, digamos, filosófico e existencial sobre grandes questões que eu acho que nos inquietam. Por exemplo? A história de Moçambique e Portugal, a história de Portugal com o mundo, a história do português, que é a língua que nos une, a história do colonialismo. E eu vou descobrindo que a história que eu tive na escola em Moçambique não é a mesma história que os alunos aqui têm, por exemplo. Há perspectivas, de repente, essa polissemia quase que ficcional, de repente estamos a falar do mesmo facto, mas em perspectivas diferentes. Então eu vou explorando isso e vou questionar, acima de tudo, que sociedade é esta hoje, 2023? Quem somos nós? Quais são as nossas grandes questões? O que é que interessa realmente comunicar? Porque também, para mim, o teatro é uma necessidade. Me faço o teatro quando tenho algo a dizer. Então esta aqui também é uma oportunidade para dizer alguma coisa. E essas coisas são coisas que não são minhas apenas, são coisas que eu vou recolhendo.
Isso é muito curioso porque se cruza, se calhar, aqui um pouco com o trabalho do qual a Joyce Sousa irá falar. Ela é atriz do espetáculo Descobri que é um título que tem uma interrogação, justamente uma pergunta que nos pode inquietar, porque nos leva para esta questão dos descobrimentos, da descolonização, de que forma é que falam destes temas, sobretudo também para um público jovem, porque é uma geração em formação e é preciso, se calhar, dar outro olhar sobre este passado colonialista? Exatamente, descobre que é uma pergunta escrita entre aspas e com letra minúscula, né? Lançamos aí uma primeira pergunta, por que alguns períodos históricos, porque alguns termos são escritos com letra maiúscula e outros com letra minúscula. Então, a partir da análise dos manuais escolares utilizados pela maioria dos estudantes daqui de Portugal, nós vamos questionar, lançar perguntas acerca da narrativa criada ou das narrativas criadas ou não criadas, omitidas, sobre esse período chamado, entre aspas, de descobrimentos. Então, aí vamos descobrir, de fato, o quanto essas imagens, termos, o quanto essa versão da história cria um conjunto de valores que forja essa sociedade. Então, para haver transformação, ou então um olhar crítico perante a isso, precisamos voltar para esse passado, percebê-lo de forma crítica, para pensar ou supor, ou, enfim, imaginar um novo futuro, né? Então, como esse imaginário reforça histórias e pensamentos que, com uma educação decolonial, uma educação antirracista, pretende destruir, desmantelar. E só é possível isso com informação, com troca, com conversa. Então, é importante salientar que, para além do espetáculo, Descobre que também tem as oficinas que vão às escolas. Eu, junto com Dori, um dos criadores do espetáculo, desenvolvemos essas oficinas, onde temos um período maior, né, porque um espetáculo é muito curto para falar de muitos temas. Então, durante o espetáculo, nós vamos falar sobre os mapas, sobre a linguagem, sobre as imagens, sobre os termos que são criados acerca desse período. E, na oficina, podemos aprofundar um pouco melhor e pensar em como desconstruir esse mecanismo, né? E de maneira horizontal, sem a ideia de certo ou errado, mas numa visão de ampliar essa discussão de uma maneira política e pedagógica. Esta é uma peça que ainda vão levar à Madeira, é sobretudo também uma peça que tenta criar esse pensamento, e é de pensamento que se falou hoje aqui em Torres Vedras e vai continuar a falar-se amanhã. João Ferreira participou nestes cenários presentes, é uma forma do teatro pensar-se e pensar-se no território. Traga-nos um pouco de notícia do que aconteceu esta tarde aqui em Torres Vedras. Que cenários presentes são estes que o Dona Maria ajudou a pensar? De facto, dar espaço às pessoas para falarem sobre as suas experiências, tanto como criadores ou curadores, ou o mesmo público, é muito importante para aquilo que queremos construir enquanto a comunidade que se preocupa com a cultura. E foi engraçado porque nós falámos também como é que eu falo mais na minha perspectiva de jovem, que foi também como jovem que participei na conversa. Nós às tantas à tarde falámos como é que os jovens podem ser parte mais ativa nesta coisa de construir um pensamento comum. E isso foi um bocado também no seguimento do ato em que eu participei lá em Covilhã, com a companhia Walkie Talkie, com o Manuel Tour. Nós criámos uma assembleia pública. Pronto, já havia um guião estipulado, mas sendo uma assembleia pública, todas aquelas pessoas podiam participar, e de facto participaram. Houve muita gente que foi e que falou. E este tipo de espaços que se dão às pessoas, que é o que também o Dona Maria fez agora com a Odisseia, e que eu acho que está espetacular e que devia de fazer mais, porque e isto é o começo de qualquer coisa, de construção do futuro. O diretor artístico está a ouvir isso, portanto vai tomando nota. É só graxa. Portanto, esta ideia de abrirem o teatro também à comunidade. Pedro Penin, toda esta Odisseia Nacional tem um propósito, a remodelação da Sala do Rossio. As obras tiveram aqui algum precalço neste arranque? Como é que estão as obras de remodelação do Dona Maria?
este atraso no arranque poderá implicar também algum atraso depois no regresso a casa, digamos assim? Sim, naturalmente. Há uma coisa que se diz, que as obras públicas sabemos exatamente quando é que se fecham, os edifícios neste caso, mas não sabemos bem quando é que abrimos. E acho que neste caso começámos com uma expectativa que depois a obra, com as suas surpresas, que acontecem sempre, acabou por dificultar. De qualquer forma, a obra está consignada, as demolições já começaram. Neste momento temos como horizonte de reabertura o último trimestre de 2024 e é para isso que estamos a trabalhar. Isso pode implicar que a Odisseia Nacional tenha que ser prolongada? A Odisseia Nacional será prolongada de certeza absoluta. Posso dar já essa informação em primeira mão. Há muitos espetáculos e outras atividades que ficaram já para 2024, mesmo já desde do seu planeamento. E agora estamos a pensar como é que esta nova ideia de Teatro Nacional, porque estamos a falar disso também, não é? Não só das nossas intenções, mas depois da forma como o Teatro Nacional passou a ser visto por todo o país e como a sua ação foi transformadora e transformada, e como é que essa herança, de facto, terá de continuar em 2024 e daí para a frente. Percebemos ao longo desta Odisseia Nacional que há temas que têm surgido cada vez mais nos palcos dos teatros. A questão da herança colonial é uma delas. É pertinente a cena artística estar a falar disto? É porquê? Porque são os artistas que querem falar, é a sociedade que quer falar. É preciso revisitar estes temas, Pedro Penin? O teatro sempre foi e será sempre uma ágora de discussão dos temas sociais prementes e presentes. Portanto, não seria sequer lógico afastar o que são as discussões de hoje em dia e que são de facto importantes para o nosso entendimento das várias identidades, neste caso deste território português, mas também da sua história, não só a história mais recuada como a história contemporânea, onde se incluem de facto ações, invasões e guerras, e essas são feridas que ainda estão abertas na nossa sociedade e que é obviamente urgente discutir. Eu, como programador, acho que nunca imporia essa ideia nem a nenhum artista, nem sequer a mim próprio. Há, de facto, muitos artistas que estão a pensar nisso, e ainda bem. Agora, a arte não tem necessariamente de se resumir apenas à discussão desses temas, por isso acho que tem que haver aqui uma ideia de grande abertura artística para as possibilidades e para os trabalhos que os artistas já estão a desenvolver. E o que acontece na Odisseia Nacional, e que é bastante interessante, é que a Odisseia, na verdade, não está a inventar nada. Ela, no fundo, está só a usar este nome, Teatro Nacional da Ana Maria II, que obviamente abre muitas portas, para identificar, para mapear, para de facto convocar, convidar artistas que já estão a trabalhar no território, que estão a trabalhar noutros territórios, como é o caso no Venâncio, ou então aqui o João que está na Covilhã, o espetáculo Descobri que foi montado no Porto e que tem andado a viajar por todo o país. É um olhar de coesão territorial através deste olhar do teatro, mas sempre dessa perspectiva de que estamos a criar objetos artísticos e que eles, alguns deles, muitos deles na verdade, são feitos politicamente e que têm uma ação política muito direta, como quase todo o teatro. José Sousa, o que é que representa para o vosso coletivo também levar este espetáculo a espaços como a Madeira, se calhar, à Calheta, a esse lugar longínquo, quase isolado, na Madeira, por exemplo, onde vão em setembro? O que é que representa trabalhar com comunidades diferentes também? Para mim, em especial, tem um gosto particular, porque meus antepassados são da Madeira e são da Calheta, onde a gente vai apresentar. Foi mais uma coincidência dessa odisseia. Mas nós estivemos em vários lugares, né, a apresentar esse espetáculo fora desse eixo Porto-Lisboa, onde geralmente circulam, né, a maioria dos espetáculos. Esse alcance, e também o alcance para essa faixa etária, né, específica do espetáculo, que é para o público juvenil, eu acho de suma importância, porque hoje se falou muito até sobre a criação de público, o incentivo. Isso tem que começar de diferentes formas, e para isso acontecer precisa sair desse eixo, né, esse eixo viciado. Então, é preciso ter arte e é preciso falar desses temas de diferentes pontos de vista, porque não significa que é um mesmo tema que está sendo... Cada artista, cada companhia vai colocar o seu olhar, a sua luz diante disso.
Então, esses múltiplos olhares precisam chegar a múltiplos lugares, né? Então, só é possível alguma transformação se ela for se ela for transversal. Se nós ficamos num eixo viciado, essas questões elas não vão se desenvolver da maneira que precisam urgentemente no tempo do agora estarem em discussão nos cafés, nas escolas, enfim. Mesma pergunta, Venâncio, é também importante para si ir a outros palcos, percorrer o país, no fundo, essa viagem por si ser também uma viagem por vários locais, várias geografias? Sem dúvidas, isto aqui tem sido uma viagem profunda a todos os níveis. Nunca imaginei ir a Paris de Cora, por exemplo. Eu nem sabia que existia, olha só. E foi dos lugares que eu mais fui feliz e gostei muito de estar lá. Covilhã, por exemplo, adorei. Guimarães, e agora estamos aqui em Torres Vedras. Porque também se encontram públicos diferentes que lhe dizem coisas diferentes? Sem dúvida. Agora em Covilhã fizemos a leitura e no fim as pessoas estavam lá e disseram assim: olha, esse texto é para ser apresentado na rua, nas escolas, nos cafés, as pessoas devem ouvir isto. Eu acho que é isso. Eu gosto muito, desde a primeira vez que o Pedro falou-me deste programa, eu acho que é fantástico. Acho que é das coisas mais importantes e mais grandiosas que estão a acontecer hoje. E a ideia de ter sido o próprio Teatro Nacional a assumir essa responsabilidade, acho isso um exemplo incrível. Eu sou formado em Teatro Comunidade, sou mestre em Teatro Comunidade. É um gosto enorme para mim poder trabalhar com a comunidade e poder levar o teatro às pessoas, porque nós temos a ideia de que as pessoas devem ir ao teatro. Mas se nós não irmos lá com uma isca para elas irem ao teatro, é difícil. Então, um pescador tem de levar lá um anzol, né, e pôr lá alguma coisinha. Então, a ideia de repente, é o teatro que vai ao encontro das pessoas para permitir alargar, porque depois é isso que a Joyce estava a falar, há esse polo chato, Porto-Lisboa, que ainda bem que quebrou-se este ano. E depois é engraçado, porque quase que não está a acontecer quase nada em Porto e em Lisboa. E as pessoas de Lisboa me perguntam: mas vocês nunca vão apresentar aqui? E isso acho que é na mosca, porque é isso. Há comunidades que nunca receberam espetáculos, que nunca tinham visto o Teatro Nacional lá. E a forma como o teatro chega lá, agita, abana mesmo as águas, e tu vês a excitação das pessoas, dos atores. Eu trabalhei com uma série de atores que tinham o sonho de trabalhar com o Teatro Nacional e, de repente, essa oportunidade. O Teatro Nacional que vai lá ter com eles. Eu acho fantástico. E é fantástico para mim, pelo fato também de eu ser moçambicano. Nós não temos Teatro Nacional em Moçambique. O Pedro nem tem a noção do quanto tem sido um grande aprendizado para mim, essa experiência. Não só para mim, mas para todos os atores em Moçambique. No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, deixou para os nossos convidados. Prossegue a Odisseia Nacional no âmbito do programa do Teatro Nacional Dona Maria II em itinerância por Portugal. Que balanço provisório poderemos fazer? É a primeira pergunta que faço a Pedro Penin sobre o papel dos diferentes agentes culturais e sobre a transversalidade da ação cultural nos diferentes territórios e cotidianos. Há aproximações e distâncias envolvendo jovens e menos jovens, enquanto espectadores e criadores. Tem a Odisseia Nacional sido mobilizadora? Tem estado eficazmente atenta às novas culturas, aos novos públicos e aos novos criadores? Para João Ferreira, tendo em consideração a sua participação no projeto Atos e a importância de um diálogo que tem como pressuposto a riqueza do movimento e do intercâmbio, da transumância, a minha pergunta tem a ver com o modo como o público tem compreendido esse exigente desafio. Na releitura das viagens da minha terra, de Almeida Garrett, e de obras clássicas portuguesas e moçambicanas que têm a viagem como pano de fundo, bem como o diálogo entre tradições populares de teatro nos dois países, com profundas diferenças, mas com uma língua comum. Cabe-me perguntar a Venâncio Calisto sobre o projeto Viagem por Mim Terra. Em que medida esse diálogo com culturas diferentes pode enriquecer a nossa compreensão da memória aqui e agora
da aprendizagem e do respeito mútuo de todos. E para Joyce Souza, pergunto em que medida o espetáculo Descobri Que contribui positivamente para a compreensão da complementaridade e da riqueza de culturas diferentes que se podem encontrar para tornar a justiça e a dignidade uma tarefa de todos. Pedro Peni. Eu começaria por dizer que esta Odisseia, ela procura inspiração noutras Odisseias do Teatro Nacional, nomeadamente as viagens que a Amélia Recolasso, que foi diretora deste teatro, do Teatro da Maria II durante muito tempo, fez. Mas, obviamente, havia uma necessidade de fazer um update para 2023 dessa ideia de um Teatro Nacional a viajar, e ficou logo desde cedo claro que teria de ser uma viagem horizontal desse ponto de vista da decisão, do ponto de vista da curadoria, do ponto de vista do alcance da programação, e que ela só poderia ser feita com a colaboração de autarcas, de programadores, de artistas e de públicos que vivem já nestes territórios e que obviamente os conhecem muito melhor do que eu poderia conhecer. Por isso a resposta é sim, essa atenção era na verdade o ponto de partida, a atenção ao outro espaço, não necessariamente só sob o ponto de vista da capital, mas de fazer uma proposta que não é de descentralização, mas é de procura de novas centralidades, e esta subtileza é bastante importante. É essa prova de que a Odisseia pretende colaborar mais do que impor um estilo e impor uma estética. João Ferreira, a transumância. A transumância, que no fundo também é um bocado uma viagem, e acho que nós os quatro que estamos aqui estamos em viagem, tanto por territórios como dentro de nós, né? E nestes diálogos uma transumância dá a sua possibilidade. Como é que o público recebe isso? Eu acho que só pode receber bem e não mal. Lá está, porque essas viagens, tanto as fazemos dentro de nós, em que contamos várias formas de nós próprios, como essas que fazemos de forma mais material e no território, que também contactamos com outras pessoas e com outras formas de estar, é sempre a construção de algo melhor, tanto a nível pessoal como a nível coletivo e comunitário. Venâncio Calixto, o enriquecer e o compreender da memória. Este ano morreu um músico moçambicano, um rapper, que é o Azagaia, e ele tem uma música que diz: até o mais especial sozinho no mundo não é nada de especial. Eu acho que esse verso dele diz muito. Nós sozinhos não somos nada de especial. O encontro é muito importante. E a possibilidade do encontro cria a possibilidade do conhecimento, do reconhecimento, do autoconhecimento, do abraço. Imagina, se fôssemos sozinhos, não teríamos a quem abraçar, não seríamos abraçados. Ia ser um frio de morte. Então, eu acredito que o Viagem por Mitera, que é também uma criação que está em construção, é uma descoberta constante a todo momento. Acredito que tem a memória como centro. Eu acho que o que move tudo isto é a memória. Tanto uma memória pessoal, porque também o que me faz a pessoa que eu sou é a história e o contexto social, político, cultural em que eu vivo, em que eu cresci, e a ligação disso com este lugar em que eu estou. Eu estou em Portugal, fui aqui onde começou a minha fase adulta, quase que cimentou-se aqui a minha personalidade enquanto adulto, moldou-se aqui em Portugal. E prezo muito, gosto muito desta terra e das pessoas que conheci aqui, pessoas muito bonitas, e eu me sinto cada dia que passa mais rico a cada encontro. Então, esta criação promove esse encontro, mesmo em defesa da memória. Acho que é uma forma de resistirmos ao esquecimento. Estamos numa sociedade líquida, hoje faz-se uma coisa, amanhã se esqueceu. Então, há aqui uma ideia de preservar a memória muito grande. Joyce Souza. Bom, em uma das conversas, né, que nós temos depois do espetáculo, que é um momento de debate, né, para sanar dúvidas, colocar comentários, tem dois aqui que eu acho que respondem muito a essa pergunta. Um professor de história que falou que se eu tivesse assistido esse espetáculo,
que ele já era aposentado. Se eu tivesse assistido esse espetáculo enquanto eu dava minhas aulas, eu daria aula completamente diferente. E a história de uma menina, que essa eu até me seguro para não me emocionar, que ela falou: minha avó foi escravizada e eu nunca ouvi contarem a história dela dessa forma. Temos uma história parecida, próxima. Então, eu acho que esses dois comentários sintetizam uma série de comentários que esse espetáculo, as oficinas e essas conversas possibilitaram, que após tentativas expressas do passado e contemporaneamente de apagamento dessas histórias, trazer essas histórias com um olhar de humanidade, mostrar que houveram resistências a esse período e várias que não são contadas e que a versão da história que é colocada para alguns e para a maioria, ela tem outros pontos de vista. Então, eu acho que essa contribuição de trazer humanidade para quem sistematicamente foi desumanizado e ainda é uma contribuição ímpar, e esses dois comentários, ao meu ver, sintetizam isso. Descobri que vai ainda a Reguengos de Monsaraz, Ourique, Barrancos, Olhão, ainda vão a Silves e a Chaves. Viagem por Minterra irá também aqui a Torres Vedras, ainda irá por outras paragens. Esta Odisseia Nacional vai continuar. Pedro, vão para as ilhas a seguir. A seguir vamos para os Açores, passaremos o mês de julho nos Açores. Temos a felicidade de poder apresentar não só espetáculos, mas também projetos do programa Atos nos Açores, bem como a exposição, e depois de setembro na região autónoma da Madeira. E depois regressarão ao continente. E depois regressaremos ao continente para ir ao Alentejo e ao Algarve. E o Ensaio Geral irá continuar a acompanhar esta Odisseia Nacional. Muito obrigada por terem estado nesta emissão ao vivo que teve assistência técnica de Carlos Schmidt. Voltamos à antena da rádio de hoje a 8 dias. Boa noite e bom fim de semana.